Bom dia, povo de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor estejam com vocês durante todo este dia. E vamos encerrar nossa semana refletindo no livro de Lucas, no capítulo 15. Eu vou ler alguns versículos a partir do 11 ao 32, que conta a parábola do filho pródigo. Eu vou ler alguns versículos, que diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele partiu por eles, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o seu filho mais velho estava no campo. Porém, quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Meus amados, a maioria de nós está familiarizado com a história do filho pródigo. À medida que relia essa história, que conheço de cor e salteado, me encontrei em situações inesperadas. Eu sou o pródigo e sou também o irmão mais velho. A maestria de Jesus na arte da narrativa é como um espelho colocado diante de nós para ver se iremos enxergar. Isso seria profundamente ofensivo para a multidão que eu escutava naquele dia, porque, no fim das contas, Cristo estava dizendo: Vejam-se aqui, vocês são os personagens centrais. Cada um de nós, à sua maneira, tem esbanjado o que o Pai nos deu, talvez não de forma escancarada como a do filho mais jovem, mas do nosso jeito. Você não acha que cada um de nós sentiu uma onda de indignação hipócrita quando viu que a graça de Deus tinha sido dirigida àquele que nos ofendeu no nível mais profundo? E que ainda foi recebida em festa? A graça é ofensiva antes de ser libertadora. Poderíamos dizer que os irmãos da parábola do filho pródigo são farinha do mesmo saco. Cada um, à sua maneira, tinha segundas intenções em relação às riquezas do pai. Isso serve de incentivo a não julgarmos os outros. No fim, nossas intenções podem ser as mesmas. Pense nisso e tenha um dia de paz, de alegrias e de vitórias. Em nome de Jesus, amém. Tenha um lindo dia, um excelente final de semana e até segunda, se Deus quiser.